Saúdo a todos os irmãos e irmãs na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer um minuto de oração e vamos entrar na palavra para depois orar mais um pouquinho na presença do Senhor. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus querido, Deus amado, estamos aqui, estamos neste momento, estamos nesta oração, clamando a Ti, pedindo perdão dos nossos pecados. Pode ser, meu Pai, por pensamentos, por palavras, por atitudes, que o Senhor venha nos limpar nesta hora, pela nossa fraqueza, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Te pedimos perdão, Papai, no nome de Jesus. Te louvamos por este dia, por esta hora, por este instante da oração, e pedimos para o Senhor repreender aquilo que luta contra nós, que não é carne nem sangue, mas são demônios, principado e potestade dos ares, que batalham, meu Pai, contra a nossa vida e nossa família, que batalham, meu Pai, para querer nos fazer perder o direito do reino celeste. Repreenda toda ação contrária. Senhor, nesta manhã venha trazer, Papai, a revelação da Tua santa palavra para cada um de nós que estamos aqui nesta hora. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor. Amém e amém. Você que tem a palavra do Senhor e pode abrir, eu gostaria de te convidar a abrir em Salmos, capítulo 40. Salmos, capítulo 40. Vamos ler a palavra do Senhor nesta hora, o versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vamos repetir? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mais uma vez. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Abençoa, meu Deus, esse momento da meditação na palavra do Senhor, esta hora. Abençoe, cobre-nos com teu sangue, dá revelação, que todo momento seja o teu Espírito falando conforme o Senhor quer falar, e não, meu Pai, algo da nossa própria carne, mas que venha guiado pelo teu Espírito Santo, Papai. Dá-nos da sabedoria do céu, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma palavra conhecida que o Senhor nos traz nesta hora, uma palavra que todos já podem ter lido ou já ouviram falar, que é a respeito do Salmo 40, e diz: Deus ouve a alma paciente. Está o título assim nesta Bíblia que eu estou aqui, talvez na sua está o título diferente. Deus ouve a alma paciente. Esperei com paciência. Que virtude será esta, hein, meu irmão, minha irmã? A virtude de esperar. Quantas das vezes nós temos que aprender na nossa caminhada, o Senhor está nos ensinando dia após dia a esperar, mas a esperar da forma correta, a esperar com paciência. Se eu falar para vocês que para mim isso é uma lição fácil, eu estou mentindo. E eu creio que para mais pessoas que estão ouvindo esta palavra, também não é fácil, também não é tão fácil assim. Porque esperar, a gente é obrigado, não só nas coisas espirituais, mas no dia a dia, somos obrigados a esperar. O motorista que está dirigindo o seu carro, ele é obrigado a esperar o trânsito circular da forma que está circulando, o livre percurso do trânsito, ele tem que esperar a sua vez para passar. Quando vai ao médico, tem que esperar a sua vez de chamar. Quando vai qualquer ambiente que for, que é necessário vários tipos de ser humano, você vai no supermercado, você tem que esperar a sua vez de passar no caixa, você tem que pegar a fila, né? Tudo é necessário. Você vai num banco, você tem que esperar a sua vez, da fila de chamar a sua vez, e é uma obrigação esperar. Isso não tem como mudar essa lei. Na maioria das coisas que necessitamos, temos que esperar.
E com Deus também não é diferente. Há coisas que nós oramos e Deus já responde no mesmo instante, mas quantas das vezes o Senhor nos faz esperar? Quantas das vezes nós pedimos e nós estamos esperando? Mas o que Davi aprendeu, o que Davi está nos ensinando nessa palavra através do Espírito de Deus é esperar com paciência. Porque no momento da espera, o que bate? A primeira coisa que pode vir é o desespero, não é? Você está no trânsito, atrasado para chegar no trabalho e não chega a sua vez de passar, a pessoa que está na frente ainda está parada conversando no celular e você naquele desespero, você não consegue ficar paciente. Ou muitas das vezes você está no médico, você está com uma dor, você está esperando a sua vez, mas de repente não chega a sua vez, passa até pessoas na frente e você ali necessitando, sentado, mas com dor e o desespero quer bater e na vida espiritual e na oração. Quantas das vezes nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, mas quando as coisas não acontecem no tempo que a gente espera ou na hora que a gente mais parece que está precisando, o desespero quer invadir e tomar nosso coração de todas as maneiras. E aí nós não conseguimos ter a paciência, nós não conseguimos ter tranquilidade, aquilo ali nos rouba a nossa paz, porque nós esperamos sim, nós oramos, fizemos uma campanha, fizemos um propósito, nós passamos pelo caminho do trilho da oração, do jejum e não aconteceu nada, e aí começamos a querer nos desesperar, queremos a começar a ficar agitado, apavorados, desesperados, porque precisávamos disso para ontem, e isto não chegou ontem. Não é assim que acontece? Precisávamos para agora e não aconteceu nada. Você olha e vê a situação da mesma maneira. Você olha que as coisas estão caminhando da mesma forma. Só que quando nós oramos a Deus, nós precisamos entender, primeiro ponto, Deus está nos escutando. Deus não nos deixou de ouvir. Se nós confessarmos os nossos pecados, se nós procuramos andar no caminho do Senhor, se nós procuramos andar com Deus, Ele está nos ouvindo. Aí se Ele não quis responder naquele momento, ou se Ele não deu a resposta que nós gostaríamos naquela hora, devemos ter a paciência. Aí entra outra virtude, porque esperar já é uma virtude, agora esperar com paciência, aí é outra virtude. Agora esperar com paciência no Senhor, isso é mais glorioso ainda. Deus quer nos ensinar a ter paciência. A palavra do Senhor nos diz que Jesus falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós não temos de nós mesmos, ser humano por si só ele já é agitado. Por si só ele já leva uma vida corrida, já tem uma mentalidade de agitação devido ao dia a dia, a correria, aos acontecimentos, mas nós devemos orar para que o Senhor nos dê mansidão, para que o Senhor nos dê paciência, para que o Senhor nos dê a sabedoria para esperar com paciência. E se nós pedir, Ele vai nos ensinar a esperar com paciência no Senhor. Porque Deus não erra, Deus não falha, Deus não se engana. Parece que nada vai dar certo, parece que estamos muitas das vezes num beco sem saída, é a palavra, num labirinto ou numa cova sem fundo, que não para de vir dificuldades e mais dificuldades, dificuldades e mais dificuldades. Isso acontece com todos os cristãos. Há momentos que Deus responde na hora, mas há momentos que Deus prova a fé, há momentos que Deus se cala, há momentos que Deus não quer agir naquele momento, mas não é para o nosso mal. Ele está nos ensinando a esperar com paciência, a ter mais uma virtude, a esperarmos em Deus, ter a esperança colocada no Senhor. Quando Lázaro morreu, parece que Jesus não chegava para fazer um milagre sobre Lázaro. E realmente ele não chegou para fazer um milagre de curar a Lázaro. Ele esperou. E a família talvez se desesperou, Marta se desesperou, até mesmo Maria se desesperou, mas Maria tinha sabedoria para estar nos pés de Jesus, porque o desespero bate. Quando acabaram todas as alternativas, todas as possibilidades de acontecer um milagre, já não havia possibilidade de um milagre mais, porque na realidade Lázaro já estava doente há dias e Lázaro veio a óbito já fazia 4 dias que estava enterrado.
É difícil, né, meus irmãos? É difícil entender o trabalhar do Senhor. Mas Deus falou, Jesus havia falado, teu irmão há de ressuscitar. Jesus falou que Lázaro, aquela enfermidade era para a glória de Deus. E Deus não será glorificado numa tristeza de uma família, Deus não será glorificado na morte de uma pessoa, porque os mortos, a Bíblia fala que Davi disse, os mortos não louvam. Lázaro vivo, Lázaro poderia orar, glorificar, cantar louvores, mas Lázaro morto não louva. Lázaro morto não glorifica. Lázaro morto não tem testemunho para contar na presença das pessoas. Mas Jesus esperou com que Lázaro morresse para que o milagre fosse maior do que se pensava, maior do que se esperava. É como se Jesus falasse, se Lázaro está mal, fiquem tranquilos, mas vai complicar mais ainda. Fiquem tranquilos porque vai piorar mais um pouco. Fique tranquila porque a situação vai estar numa situação mais difícil ainda do que se pensava. As coisas vão ficar pior. Nossa, quem gostaria de ouvir isso? A gente não quer. Por isso que muitas das vezes ele nem fala a parte ruim para a gente já não se desesperar. Jesus só falou a parte boa, que a enfermidade não era para a morte, para a glória de Deus. Mas Jesus não falou que Lázaro ia passar pela morte. Jesus falou a parte boa, porque sabia que senão aí já ia desesperar mais ainda. Então ele espera que as coisas aconteçam. E aí, de repente, parece que não há mais saída, não há mais vida, não há mais jeito, não tem mais solução. O desespero quer ficar nos dominando. Mas nós devemos orar e colocar nos pés de Jesus até esse desespero. A Bíblia fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de nós. Eu estou ainda aprendendo isso com o Senhor. Eu creio que milhares de pessoas agora, no mundo inteiro, Deus está ensinando a esperar com paciência. A gente não sabe. Eu falo de mim, se tem alguém que já sabe, glórias a Deus, mas a gente não sabe, precisa aprender de Cristo. É Ele que vai nos ensinando dia após dia a esperar paciente, a esperar com tranquilidade, sem desespero. Sem desespero. Eu já passei por algumas dificuldades na minha vida, na minha família, que quis entrar em desespero e até mesmo entrei. Mas logo Deus trouxe a resposta e o caminho não era se desesperar, o caminho era orar e continuar acreditando, mesmo que tudo está dizendo ao contrário. Mesmo que tudo viesse a dizer, não vai acontecer mais nada que agora. E aí aquele desespero, aquela angústia, mas eu aprendi que nós devemos orar. Ainda o desespero estava persistindo, mas eu estava orando. Ainda eu estava persistindo, mas eu estava orando. E logo, quando a gente menos pensa, vem um refrigério. E Deus opera um milagre e traz a calmaria perfeita. Quando Pedro estava caminhando no meio do mar, por cima das águas, Pedro caminhando sobre as águas, se é o Senhor, manda eu ir aí com o Senhor. Se é o Senhor que está aí, manda eu ir aí com o Senhor no meio dessas águas. E Pedro foi. Vem, Jesus disse, vem. Pedro começou a andar. Mas de repente ele olhou para talvez o vento, o mar. Eu não sei o que amedrontou o coração de Pedro. Porque você imagina, andar sobre o invisível, o impossível. Caminhar sobre o impossível. Era isso que Pedro estava fazendo. Caminhando sobre o que não era sólido. Ele estava fazendo um ato de loucura. Caminhando sobre o impossível. Caminhando sobre o líquido. Nossos pés, ele anda sobre rocha firme, solo firme. Mas Pedro estava caminhando sobre o líquido. É algo improvável de acontecer. É como se nós olhássemos para a nossa vida, as lutas diárias. Estamos no meio de um grande mar, vento, ondas, tempestade, mas Jesus está logo ali conosco ali e nós começamos a caminhar sobre isso. E acima disso, porque o Senhor faz nós estar acima de tudo isso, andar sobre isso. A água está movimentando, talvez o corpo de Pedro ia um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas ele estava caminhando sobre águas. O corpo ia um pouquinho para... Você imagina quando o vento balança a água vai para frente e vai para trás. Provavelmente isso estava acontecendo com Pedro, mas ele estava andando. É como se o pé dele adequasse a forma, as ondas que formavam com a água, é como se o pé dele se adequasse à forma da água e Pedro não afundava. E Pedro caminhava.
Oh, meus irmãos, que sensação gloriosa deve ter sentido Pedro. Oh, meus irmãos, que coisa gloriosa. Pedro, eu estou imaginando Pedro, Alabaçuricanta, Alamaia, andando sobre a água. Que sensação mais gloriosa, vivendo um milagre do impossível. Enquanto Pedro estava no Espírito, glorificando, Pedro continuou caminhando. Mas de repente, talvez o vento ou esse balançar das águas, talvez não era nem um balançar tão forte, talvez era um balançar mais tranquilo e Pedro começou a ficar com medo. É assim que acontece, no meio do balançar das águas, no meio dos ventos, nós estamos já caminhando sobre as lutas. Por mais que você está passando luta, prova, você está caminhando sobre tudo aquilo ali, você está fingindo que não está acontecendo nada e está andando, e está caminhando, e está indo, e está vindo, e está caminhando em oração. Mas de repente sopra o vento, de repente a água balança, aí você começa a olhar para tudo isso e falar, eu vou realmente afundar, e realmente afunda. Eu vou realmente naufragar, realmente naufraga. É assim que acontece. Se nós aceitar o que o diabo lança no nosso ouvido, você vai afundar agora, e realmente você vai afundar agora. Você não consegue agora, realmente você não vai conseguir. Mas mesmo que nós tenhamos o medo e a dificuldade, mesmo que sintamos um pouco de medo e uma dificuldade, começamos a afundar, calma que Jesus ainda ele está no mesmo lugar. É só clamar, socorre-me, Senhor, que eu já estou afundando de novo. E aí Jesus vai ter que usar a sua própria mão e segurar sobre de Pedro e tirar ele daquelas águas. Jesus é poderoso. Jesus entende muito bem que somos frágeis. Eu sei que tem pessoas que têm uma fé que já está bem edificada, que já está bem estabilizada, que já está bem firmada, uma fé bem crescente, uma fé bem estruturada é a palavra. Mas eu falo de mim, estou aprendendo a me estruturar em Cristo. Eu, se tem mais alguém comigo, nós devemos clamar e esperar com paciência no Senhor, porque Ele se inclinará e ouvirá nosso clamor. Ter paciência em Deus. O desespero quer tomar conta, o medo quer tomar conta, a dificuldade quer tomar conta, mas Jesus está conosco. Ele vai se inclinar, Ele está a se inclinar ouvindo nosso clamor. E Ele vai tirar nós da dificuldade, sim. Ele vai socorrer nos problemas, sim. Por mais que tudo pareça que aí Jesus não socorreu, deixou que tudo de pior acontecesse. É exatamente aí que Ele se levanta para um grande milagre. É exatamente quando Pedro achou que já estava naufragando que Jesus segurou na mão. É exatamente quando Lázaro não ia ser enterrado, Lázaro já estava no sepulcro. Já estava lá, não tinha mais o que fazer. Mas é exatamente aí que o nome de Deus, a glória de Deus é maior. Qual glória de Deus será maior? Na cura de uma doença grave ou na ressurreição de um morto? Que tipo de milagre traz mais glorificação ao nome de Deus? Será que Maria e Marta serão gratas pelo milagre de uma cura de uma doença mortal, de uma doença terrível? Ou quando a doença já levou para a sepultura e fazia 4 dias, o cheiro já estava até mal, insuportável, porque pensa em que somos nós, é quando morre, somos nada, temos um cheiro insuportável, mau cheiro insuportável que apodrece, as coisas ficam todas podres, daqui nada se aproveita, meus irmãos, desse corpo, nada se aproveita, ele fede. E tem doenças que fazem até o mau cheiro ficar em vida, como o câncer, quantas das vezes quando o câncer toma conta mesmo, o cheiro é insuportável, porque ele apodrece, porque ele corrói a carne, ele traz muitas das vezes até vermes, não é assim? Quem já passou por essa experiência? O câncer, dependendo onde a parte do corpo que ele sai, ou dependendo do estágio, o estado que ele já está em estágio de avanço, aquilo ali fede. Mas Jesus se levanta quando não há mais possibilidade. Jesus se levanta quando não há mais esperança. Mas é preciso esperar com paciência. Deus quer tranquilizar o nosso coração nesta oração. Vamos pedir nesta oração para que o Senhor traga tranquilidade às nossas almas. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O que fazer na hora do desespero? O que fazer na hora que não parece que não tem mais paciência? É esperar em oração. A oração, o jejum e a leitura da palavra do Senhor nos trará paciência. Nos trará a paciência que nós não temos, humanamente nós não temos. São virtudes que virão do Senhor.
Tem pessoas bem tranquilas, sim, mas na maioria das vezes, a maioria dos seres humanos, na hora de uma grande dificuldade, a maioria desespera, quer se desesperar. Mas se nós nos voltarmos a orar, não deixarmos a oração, esperarmos com paciência no Senhor. E aonde nós encontramos o Senhor? Se é no Senhor, onde Ele está para que eu espere nele? Onde Ele está para que eu espere nele? Ele está dentro da palavra. Quando Jesus não chegou para operar o milagre sobre a vida de Lázaro, Ele estava na palavra que foi dita, e Ele é a própria palavra. Aonde está Ele para nós esperar com paciência nele? Ele está na palavra. Ele está na oração, no quarto com a porta fechada, no jejum sacrificante que muitas das vezes com dores, na vigilância que muitas das vezes você tem que se calar para não falar, para não pecar contra Deus, se calar para não murmurar, para não blasfemar, se calar para ouvir e suportar afrontas, né? É assim que as coisas vão acontecer. E Deus vai nos estruturando. A Bíblia fala que nós somos como vaso na mão do oleiro e Ele vai nos estruturando. Nós devemos orar, estar nas mãos do oleiro. É bom demais. Sofrer com Cristo é bom demais, porque temos um gozo eterno. E quantos servos do Senhor partiram desta vida passando por momento de tribulação? Mas uma glória maior os esperava. Uma glória maior os esperava. Quantas das vezes muitos servos, discípulos do Senhor, glorificaram ao Senhor na sua morte, porque morreram de maneira trágica e nem assim negaram o nome do Senhor? Quer mais dificuldade, quer mais problema? E Deus não livrou, não poupou eles aqui. Tiago, Deus não poupou Tiago, poupou a Pedro, mas Tiago, naquela certa feita, Pedro foi livre e Tiago foi morto. Não foi poupado, mas o nome de Deus foi glorificado na morte, porque, pensa bem, com tanta aflição, tanta dificuldade, não negar Cristo, e uma glória maior o esperava por Tiago, uma glória maior nos espera. Só que muitas das vezes, ainda que Ele vai resolver os nossos problemas, sim, Ele vai solucionar, vamos esperar nele. Não espera muitas das vezes em médico. A última palavra é de Jesus. Não espera na pessoa da sua família que te decepciona. A última palavra não vem dessa pessoa, vem de Jesus. Não espera no que as pessoas estão falando. A última palavra vem de Jesus. Não espere em nada, nem nos homens da terra. A última palavra vem de Jesus. Porque se todas as portas se fecharem para você, se todas as pessoas te abandonarem, Jesus está de braços abertos. Se for preciso, Ele abre uma porta celestial e manda lá e comanda o Siniclamaia. O milagre vem direto do céu, lá Mandurissimiclamaia, direto de Deus. Se não te canta, declamar, não tiver ninguém para obedecer o que Ele está mandando, para obedecer a ordem que Ele está dando, Ele direto do céu, Ele manda um anjo para te confortar. Se não houver pessoas que estendem a mão para te ajudar, por mais que Deus fale, ajuda aquela pessoa e ninguém quis te ajudar, a mão do Senhor se estende. A mão do Senhor estende e faz milagres. Vamos orar um minuto pedindo a paciência do céu. Vamos orar a Deus. Glorioso Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós estamos aqui nesta hora, meu Pai, para pedir a Ti, nos dá desta paciência, essa virtude tão gloriosa, esperar calmo, esperar tranquilo. Eu falo de mim, eu não sou uma pessoa tão calma, tão tranquila, mas eu quero ser tranquilizado porque a palavra nos diz para lançar sobre o Senhor, sobre Ti, toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor não vai cuidar, o Senhor já tem cuidado, é só um momento, é só uma fase, é só um instante, é só alguns anos, mas o Senhor ainda está cuidando, por mais que o Senhor permita o dia mau chegar, a dificuldade chegar, devemos estar esperando com paciência no Senhor. Nos ajuda a orar mais, Senhor, com mais intensidade, a jejuar com mais força, a ler a Tua palavra com grande vigor e sentimos a Tua presença porque Jesus está na palavra, Tu estás na Tua palavra e a Tua palavra ela não erra, ela não mente, ela não se engana. Homens podem mentir, homens podem falhar,
pessoas podem enganar, pessoas podem decepcionar, mas o Senhor Jesus não decepciona. Ainda que o Senhor permita um momento de tribulação e parece que o Senhor abandonou ou decepcionou, mas o Senhor não decepciona, porque o Senhor está vindo com um milagre maior, uma bênção maior. Às vezes a gente está pedindo algo tão pequenino e Deus falou, por isso que eu estou permitindo que esteja tudo complicado. Se avance o mal, porque eu vou ser muito mais glorificado lá na frente. É como diz, o que eu faço agora vocês não entendem agora, vocês vão entender depois. Quantas das vezes nós não entendemos o agora de Deus? O agora de Deus parece que não tem resposta. O agora de Deus parece que não houve socorro, não houve livramento, não houve providência. Chegou no cúmulo dos cúmulos da situação. Chegou no final do final da situação. Chegou no fundo do poço. Mas nós não desistiremos. Nós não vamos parar. Não porque somos fortes, somos grandes, não. Porque a nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, estamos aqui. Nós não vamos esperar em deuses do mundo, porque não são deuses. Nós não vamos retroceder ao Evangelho, porque sabemos que só há um Deus mediador entre nós e o Senhor, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Só há um mediador. Jesus Cristo, justo Filho de Deus. Então que nesta hora de oração, o Senhor repreenda toda a artimanha dos demônios, toda a força contrária que quer nos paralisar, que quer nos amortecer a nossa fé, que quer nos fazer não esperar mais no Senhor, nem ter paciência mais em Deus, começar até muitas das vezes murmurar, reclamar, mas que nós possamos clamar a Ti, orar a Ti, clamar ao Senhor, Deus de Israel, esperando no Senhor. Não importa o que estão dizendo, não importa o que estão falando, estamos nos pés do Senhor, ficando em Jerusalém. Nos enche de virtude para meditar na palavra, para orar, para jejuar, para vigiar, Senhor, para nos santificar. Oh, Jesus, nos enche do Teu poder e da Tua autoridade. O Senhor, meu Pai, tem poder e autoridade sobre nós, para nos encher desse poder, dessa autoridade, fazendo-nos em Cristo Jesus muito mais do que vencedores. Confirma esta palavra e dê paz aonde há tribulação, dê paz aonde há guerra, dê paz aonde Satanás está lutando para colocar o desespero, para colocar, meu Pai, a dificuldade, para querer colocar, meu Pai, o pavor. A Tua palavra diz, sabendo que Deus tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de nós. Confirma a vitória em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, querido irmão, querida irmã, que esteve conosco até agora. E que Deus possa fazer você esperar na sua presença e traga milagres para você e para toda a sua família. Espere em Deus, porque ainda o louvaremos, ainda o glorificaremos, não pelo que Ele vai fazer, mas é porque Ele já fez. Ele só ainda não manifestou aos nossos olhos, mas Ele já fez. Paz do Senhor Jesus.